Dá para chamar de pesca de subsistência. Nesse restaurante do interior da Coreia do Norte, a cerca de 2 horas da capital, Pyongyang, o próprio cliente escolhe a truta que vai comer. Vamos ver o que vem aqui na rede. De volta à capital, as opções estão ficando mais variadas. Já existe até uma pizzaria, com pizzaiolas supostamente treinadas na Itália, além dos restaurantes de alto padrão, de culinária local, quase sempre vazios. Nossos guias nos levam a um desses. As fotos são genéricas e a descrição está só em coreano, então fica difícil. Como a gente tem nada menos que 3 guias, eles vão nos ajudar. Essa é a comida mais típica da Coreia, que é o kimchi. É a selga fermentada e apimentada. Pedi uma salada de lula. Tá realmente uma delícia. É um pouco doce e um pouco apimentado ao mesmo tempo. E também carne com especiarias, cogumelos grelhados. Os guias escolhem um clássico, o Pyongyang Naengmyeon, um macarrão frio com caldo de carne de boi, frango e porco, além de kimchi, pepino e até um pedacinho de pera. Mas nós, o motorista da van e os 3 guias, que não desgrudam da nossa equipe nem por um segundo, estamos nessa viagem numa bolha de fartura. E não é essa a situação da Coreia do Norte como um todo. Entre 1994 e 98, no governo de Kim Jong-il, o país enfrentou uma devastadora epidemia de fome. Uma conjunção de secas, enchentes e trapalhadas na gestão da agricultura, além do fim da ajuda que vinha da União Soviética, provocou algo entre 220 mil e 3 milhões e meio de mortes. Isso num país, na época, de 23 milhões de habitantes. Agora, em 2018, passamos por muitas áreas cultivadas. Visitamos até um projeto modelo. Aqui é uma fazenda coletiva, fica pertinho de Pyongyang. Mas nunca vimos nenhuma máquina agrícola. As Nações Unidas estimam que até hoje, 4 de cada 10 norte-coreanos sejam subnutridos. Num ranking global de fome, que inclui 119 países, a Coreia do Norte está na 93ª posição. Mas nada disso aparece no lugar onde passamos a maior parte do tempo, a super limpa e organizada capital, Pyongyang, das impecáveis policiais de trânsito e de 2 milhões e meio de pessoas. A elite da elite do regime de Kim Jong-un. Cancelas militares controlam quem entra e quem sai da cidade. Um dos principais analistas internacionais de Coreia do Norte explica: as pessoas não são livres para circular pelo país, mas agora está ficando um pouco mais fácil, pelo menos para uma nova classe, que está ganhando dinheiro no comércio. Eles conseguem subornar funcionários e passar pelos postos de controle. Mas sair do país, isso está fora de questão para a grande maioria dos norte-coreanos. É essa grande maioria, as pessoas comuns, que a gente encontra em instantes como esse, na saída do farto almoço com os guias. Uma pequena fresta para enxergar a Coreia do Norte real. E reparar em detalhes como esse, a grande quantidade de painéis solares, que servem para driblar as quedas de energia. Mas ao governo não interessa mostrar nada disso. Em espanhol, os guias anunciam uma visita a um dos orgulhos do regime. Às 9, ao Parque Zoológico. A anfitriã conta. Em 2016, o próprio líder Kim Jong-un esteve aqui e elogiou muito a beleza desse edifício, que é em forma de tartaruga. De repente, um imprevisto. Uma tigresa tinha acabado de dar à luz. Mostramos a cena para uma veterinária. Borramos a imagem que está no ar porque poderia ser chocante. Mas a especialista analisou a filmagem original. Ela está lambendo um filhote, provavelmente recém-nascido, mas que aparentemente está sem vida. E ela não tem aonde se proteger, né? O certo seria o animal ter um recanto onde ele tivesse privacidade e vedar a visitação. Seria de se esperar de um zoológico de 40 anos atrás, né? Uma estrutura realmente muito ultrapassada.
nos dias seguintes, conhecemos uma faculdade de preparação de professoras. Essa é a cadeira onde Kim Jong-un sentou quando ele esteve aqui na universidade. Então ela está preservada assim como um objeto a ser exibido. E também 2 fábricas modelo, organizadíssimas. Uma de cosméticos, com o típico slogan norte-coreano: despedacemos as sanções de nossos inimigos com a marreta do nosso próprio poder e da nossa força, mas também com alguns sinais de modernização. Isso aqui é uma loja de cosméticos que fica anexa à fábrica de cosméticos, que claramente imita o estilo ocidental de vender. Isso 5 anos atrás seria uma coisa impensável, uma dissidência insuportável. O Kim Jong-un teria vindo nessa fábrica e incentivado a que os produtos procurassem ser melhores do que os produtos estrangeiros. Enfim, é um símbolo ali de uma pequena aproximação com o modo ocidental de fazer e de ver o mundo. Nesta outra indústria de fios de seda, tudo brilha, mas faz muito barulho e as operárias não usam proteção nos ouvidos. O calor também é intenso. Os guias autorizam entrevistas. Vestir seu povo com as melhores roupas de seda é um objetivo de vida do nosso Supremo Marechal e admirado líder. Por isso, eu entrei para essa fábrica. Na rua encontramos um outro grupo de operárias em uma marcha pela unificação das Coreias, junto com visitantes estrangeiros que apoiam o regime. Elas trabalham numa fábrica de bolsas e carteiras. O chefe liberou para sair no horário de trabalho? A chefe sou eu. Uma pergunta para a operária. Num regime de origem comunista, como o da Coreia do Norte, o poder supostamente pertence aos trabalhadores. Ela se sente no poder? Claro, nós somos os donos primários da nação. Nosso Supremo Marechal, nosso camarada Kim Jong-un, confia em seu povo como confia nos céus. Ele nos mostra que somos os donos do país. Os dias de viagem iam passando, nossa relação com os 3 guias se equilibrava entre o tenso... Se falaram para a gente voltar para o carro, vamos voltar. E o cordial. Graças, George. Nos ajuda muitíssimo. Eles determinavam todos os movimentos, mas na medida do possível eram prestativos. Liberaram filmar num supermercado, por exemplo. Aqui no mercado a gente vê bem os efeitos dos embargos internacionais contra a Coreia do Norte, né? Os produtos são basicamente produtos chineses ou produzidos aqui, na Coreia do Norte. Tudo é muito barato. Pacotes enormes de biscoito custam o equivalente a 5 centavos de real. Mas é caro para o norte-coreano comum. Segundo as Nações Unidas, 70% da população dependem de rações distribuídas pelo governo. Por isso, nesse mercado, quase não se vê freguesia. Está passando agora uma cliente na frente, tem uma outra no caixa e praticamente mais ninguém. E um monte de funcionários. Os guias também se empenharam para atender 2 pedidos nossos fora do esquema de comboio com outros jornalistas. Primeiro, conhecer uma praia. Nós fomos para o Mar Amarelo, do lado oeste, entre a Coreia e a China. A praia tem acesso controlado e nos barraram. O chefe dos guias argumentava. Não queremos nadar, é só para fotografar. Mas sem chance. Partimos para uma outra praia, com bloqueio militar, mas que pelo menos estava aberta. Areia escura, sem banhistas, barcos de pesca bem simples. E 2 recém-casados tirando fotos. O noivo topou falar. Depois de 10 anos no exército, agora ele é bancário, usando o brochinho com imagens dos líderes. Obrigatório no país, ele diz o de sempre. Não há nada que eu espere para o futuro, apenas abraçar as instruções de nosso admirado Supremo Marechal. Fazendo assim, nossa felicidade e nosso futuro estarão garantidos. O pensamento único é mantido com mão pesada. Qualquer ato contrário ao regime é rigorosamente punido. Em dezembro de 2013, Kim Jong-un mandou fuzilar o próprio tio e conselheiro, Jang Song-taek, acusado de traição. Em fevereiro de 2017,
Kim Jong-nam, meio-irmão do ditador, morreu envenenado num aeroporto na Malásia. A Coreia do Norte nega a participação no crime, mas 4 cidadãos norte-coreanos estão envolvidos. Kim Jong-nam morava em Macau, na China. Segundo observadores, Kim Jong-un enxergava o meio-irmão como ameaça e decidiu se livrar dele. Os casos do tio e do meio-irmão não são isolados, nem mesmo agora, com o país adotando uma política externa menos agressiva. O vice-diretor para a Ásia da Human Rights Watch, uma respeitada organização de defesa dos direitos humanos, alerta. A situação de direitos humanos não mudou mesmo com essa ofensiva de relações públicas. Os campos de presos políticos continuam lá, nas montanhas, onde mais de 100 mil pessoas são mantidas em condições horrendas. Nesses campos, uma outra entidade, a Anistia Internacional, relata mortes por inanição, estupros, infanticídios, torturas, trabalhos forçados e execuções. E também há outros tipos de campos, como a chamada reeducação pelo trabalho, para crimes menos sérios. A Coreia do Norte afirma que todos os campos são, na verdade, prisões comuns e que relatórios que digam o contrário são forjados e sem base. De volta ao interior, mais relances do país de verdade. Prédios bem simples e sem conservação. Pessoas humildes, muito diferentes da elite que vive em Pyongyang, se deslocam como dá. E fazem reparos na estrada sem nenhum equipamento especial. Logo depois, nos deparamos com um mar de gente. Simples moradores da área, sem uniformes ou máquinas modernas, construindo uma estrada só com picaretas e as próprias mãos. O motorista buzina sem parar para abrir caminho para sairmos dali. Mostramos as imagens para o dirigente da Human Rights Watch. Parece ser um projeto comunitário de trabalhos forçados, muito comum na Coreia do Norte. O governo obriga as pessoas a trabalhar em obras de infraestrutura. E, frequentemente, os próprios cidadãos têm que trazer a matéria-prima, como areia e pedras. A Coreia do Norte é um dos poucos países que não integram a Organização Internacional do Trabalho. Isso porque a economia ainda depende muito de trabalhos forçados, proibidos pela organização. Na manhã seguinte à cena da estrada, no penúltimo dia de viagem, os guias atendem nosso segundo pedido especial, uma visita à Universidade de Línguas Estrangeiras. No campus, a inscrição diz que nos tornemos balas de canhão para proteger com nossas vidas o nosso camarada, o admirado Supremo Marechal Kim Jong-un. Somos recebidos em português. Nós visitaremos a Escola das Línguas Estrangeiras. Filho de diplomata, o Kun Song fez 2 anos de Direito Internacional na Universidade de Brasília. Eu gostei dos brasileiros porque os brasileiros eram, como eu diria, eram abertos. O pessoal gostava de ajudar. Sim, gostava de ajudar. No prédio ao lado, uma aula de língua portuguesa. Qual frase apresenta a opinião negativa e positiva? A professora Choi Kwon-hu mantém vivo o ensino do idioma, mesmo sem contato com falantes nativos de português, sem internet, sem acesso a vídeos, nem livros, nem jornais, nem revistas em português. Ela diz que adoraria algum tipo de intercâmbio, mas isso não existe. O pouco que há foi doação da Embaixada do Brasil. Arranjou muitos materiais, tais como este dicionário, computador, impressora, muitos materiais didáticos. Os alunos são afiados. Os 2 da esquerda já moraram em Angola. E vocês, música brasileira, conhecem alguma coisa? Antes que o meu amigo angolano gostava de escutar de música de Paula Fernandes. Você conhece a Paula Fernandes? Só viram uma fotografia. E ela, o que ouviu do Brasil? Sobre cultura e também carnaval e Rio de Janeiro. Você quer ir pro Rio, então? Sim. Vocês conhecem alguma coisa da comida brasileira? Acho que o feijão e arroz e batata. Não tenho interesse em comida, por isso eu só fico mal. A gente se despede do pessoal e da Coreia do Norte.
No dia seguinte, começaria a nossa viagem de volta. Mas antes, no pátio externo do hotel, de costas para uma câmera de segurança, uma última gravação. E chega ao fim a nossa jornada de 11 dias pela Coreia do Norte. Aquilo que eles mais mostraram, a cidade de Pyongyang, impressionou pela limpeza, pela organização. Agora, Pyongyang representa o restante do país? Isso a gente conseguiu só pequenas brechas para saber. Fomos um pouco para o interior, paramos em algumas estradas, nós tentamos ao máximo descobrir qual é a verdade na Coreia do Norte. Mas aquilo que acontece numa janela, dentro daquele apartamento, com uma família de verdade, num país de verdade, isso, enquanto esse regime que está aqui continuar no poder, nós nunca saberemos.